Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar acerca da ideologia de gênero, como ela surgiu, como ela está atualmente e outras coisas acerca. Ideologia, portanto, de gênero. Vamos trazer o significado etimológico do termo, tanto ideologia como gênero. Ideologia, a palavra conhecida, ou passou a ser conhecida, apenas em 1801, pelo filósofo Antoine de Tracy, ou conhecido Conde de Tracy, ou Tracy, que foi líder da escola filosófica dos ideólogos. E a palavra ideologia quer dizer ciência das ideias. Então, ideologia, significado, ciência ou conhecimento de ideias. Que na época desses filósofos e tantos outros, como Karl Marx e por aí em diante, tinha uma aplicação mais restritamente política, um viés mais político. Mas com o passar dos anos, ampliou-se o significado de ideologia, chegando ao que nós temos hoje, como a ideologia de gênero, passando a significar o conjunto de ideias dentro dos mais variados grupos, como esse do ou de gênero. A palavra, já por conseguinte, gênero, quer dizer espécie. Para a ciência, o termo gênero passou a ser, de fato, sinônimo do sexo biológico dos indivíduos. Originalmente, nós temos dois sexos, masculino e feminino, e dois gêneros, homem e mulher, tá? A ideologia já de gênero propõe que o ser humano tenha a liberdade de criar novas formas de se identificar como gênero e de escolher qual seja a melhor que se adeque à sua própria bio ou seu próprio pensar, sentir, etc. Optando, obviamente, por uma escolha. Dentro desse universo de ideias, há aqui uma crítica, não entra as ciências clássicas ou elas são desprezadas, como a biologia, que estuda a vida, como a genética, que estuda os gêneros humanos, como a sociologia, que estuda a sociedade, e também a histórica. Quer dizer, se eu me achar uma pessoa que tem 20, 30, 40 gêneros, ela não se coaduna nem com a biologia, porque não pode se comprovar isso, nem com a genética, nem com algo social ou até histórico, né? Porque isso parte do meu sentimento, do meu pensar, do meu refletir acerca da minha sexualidade. A criadora da ideologia de gênero, ou pelo menos a que teve mais destaque, até porque eu já falei lá no feminismo, que uma que deu as pinceladas para essa criação de ideologia de gênero e tal foi Simone de Beauvoir, uma feminista, e que depois, mais tarde, entrou o movimento LGBT na década de 70, 80, e veio culminar na segunda ou terceira onda, né? A segunda onda já com Judith Butler, que é exatamente a que muitos acabam acunhando como a criadora da ideologia de gênero, que fez um livro intitulado Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, de 1990, que afirma que o gênero é um tipo de performance culturalmente construída, múltipla e passível de mudanças. É isso que ela fala no seu livro. Ela, que para muitos que não saibam, é de fato uma feminista e também lésbica, tá? Então, essa Judith Butler é que seria a criadora da ideologia de gênero. Inclusive, ela esteve no Brasil no ano de 2015 e 2017 e foi xingada, chamada aqui até de bruxa e de falsa acadêmica.
A partir, portanto, dessa entrada do movimento LGBT, para quem não sabe, LGBT quer dizer o L lésbicas, o G gays, o B bissexuais e o T transgêneros ou transexuais, é que nós temos essa configuração toda de ideologia de gênero, já a partir da década de 80 e 90, culminando aí com mais ascensão, obviamente, por conta de obras da Judith Butler, tá? Sigla essa que vai ter mudanças, que vai ter acréscimos, adendos. Em 1996, esse movimento chamado de LGBT tem um acréscimo da letra Q, de queer, Q-U-E-E-R. Por isso nós tivemos o Queer Museu, que quer dizer ou significar aqueles que se acham estranhos, que não têm gênero definido, que se questionam acerca da sua identidade sexual, tá? Por isso nós tivemos aqueles absurdos, né? Naquela mostra do Queer Museu, gente copulando com animais, crianças envolvidas, porque é tudo estranho, né? E ainda tivemos mais acréscimos nesse movimento aí, ou nessa sigla. Já tivemos o acréscimo do Q, agora também do I, que quer dizer os intersexuais. E ultimamente do A para os assexuais. Então hoje em dia a sigla deve ser dita LGBTQIA. É isso que tem que ser dito. No Brasil, para você ter uma ideia, são 70 identidades de gênero, incluindo o pansexual, que é um indivíduo que se relaciona com tudo e com todos. Inclusive nós temos até um sujeito que já declarou várias vezes na TV que era roqueiro, roqueiro ainda, o conhecido ícone do rock no Brasil, o Ser Gay, que já disse em várias entrevistas que é pansexual. O pansexual, ele tem desejo por copular com objetos, com árvores, só para você ter uma ideia, e por aí vai, os fetiches, as fantasias, os desejos. E há um problema muito grave com essa permissão, vamos dizer assim, com essas múltiplas identidades de gênero, é que pode abrir brecha, mais cedo ou mais tarde, se não for controlado, combatido isso, para a zoofilia e para a pedofilia. Zoofilia, sexo com animais. Pedofilia com crianças. É muito lamentável e grave isto, né? Vamos falar de algumas delas. Transgênero, conhecido como guarda-chuva, que se identifica com todos os gêneros, menos masculino e feminino. Pangênero, aquele que possui gêneros por demais, e pode ser configurado como pansexual. Cisgênero, esse a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse todos nós somos, entre aspas, os cristãos pelo menos deve ser, se identifica com o seu gênero normal, original, natural, é o cisgênero, se escreve com C-I-S. Temos o gênero fluido, que a pessoa muda conforme o momento. Demigênero, que ela aparenta ter uma das partes de algum dos gêneros originais ou naturais, ou feminino ou masculino. Androgene, que é a mescla dos gêneros. Outro exemplo, e aí eu já falo também do cenário do rock, que eu conheci por conta de escutar as músicas deles na época quando era adolescente, do David Bowie, que é falecido, que realmente era considerado um andrógeno, um sujeito que teria androginia, porque não dava, você olhando para ele, bem no início da sua carreira, para dizer se ele era homem ou era mulher, na sua própria estética, no seu próprio físico. E obviamente que eles consideravam assim. Agora tem gente que até tem um aspecto, um físico como mulher ou como homem, mas pensa também diferente. É um exemplo. Temos ainda o coigênero, que se escreve com Q-U-O-I, né? Coigênero, que é aquele que não entende qual seja o seu gênero, não sente, né? Está meio perdido, vamos dizer assim. Temos o bigênero, que possui dois gêneros ao mesmo tempo. Temos ainda o heterogênero, que muda de gênero
de tempos em tempos. Esses são alguns dos 70, alguns exemplos dos 70 ou das 70 identidades inventadas de gênero aí, tá? Isso veio à baila em 2014, quando teve o Plano Nacional do Ministério da Educação e Cultura, né, que queria implementar aí na sua grade curricular, nas escolas, algo para ser discutido acerca do gênero. Nós tivemos aquela questão também da escola sem homofobia em 2011, né? A questão também agora está em evidência da escola sem partido, que não quer colocar esse viés de esquerda, e que o senhor Bolsonaro e possivelmente aqueles que vão compor o seu governo vão refrear isso. Ele vai colocar um ministro da Educação que não aceite mais isso, porque já vira quase que uma ditadura. E lembrando que a senhora Judith Butler foi vaiada por boa parte da população brasileira, né, até nos aeroportos, e a população entende que isso realmente é algo que vem a ser contra a família, os valores familiares, né, já que nem a biologia, a genética, a sociologia e a história nos mostram essa diversidade tamanha, essa pluralidade tamanha como se prega odiernamente, atualmente, né? Então, por isso que é necessário voltar aos marcos, às origens, isso para os cristãos verdadeiros, né? Agora, cristãos também temos o dever de respeitar e tentar, de alguma maneira, ganhar essas pessoas para Cristo, sem também sermos intolerantes. Agora, a gente também não pode aceitar isso, principalmente nas escolas, doutrinando as crianças já desde a mais tenra idade para dizer, né, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Inclusive nos Estados Unidos, você já deve ter visto algumas reportagens que existem banheiros unissex, banheiros que pode tanto menino, menina, lésbica. Se eu me achar uma menina, eu com essa feição, com esse aspecto físico de homem, se eu achar uma menina, eu posso entrar no banheiro das meninas, né? E se uma menina da característica original de uma menina quiser entrar no banheiro menino, porque no seu cérebro, a sua mente, ela entende que é menino, ela vai lá entrar. Então veja que é um absurdo dos absurdos o que eles querem propor. Inclusive até querer mudar o nome de menino e de menina. Seria os meninix e meninicas, em vez do O e do A no final de menino e de menina. É isso que propagava exatamente aí boa parte da grade curricular, dos ensinos que seria lecionados por professores a respeito dessa temática nas escolas já com crianças e adolescentes. É o absurdo dos absurdos. Portanto, aqui nós falamos acerca da ideologia de gênero no seu aspecto histórico, de como ela está se desenvolvendo atualmente, e que possivelmente agora com a eleição de Jair Bolsonaro ela vai ser, assim esperamos, né, que seja extirpada de uma vez por todas, principalmente pelas crianças, principalmente para as crianças, porque quem tem a responsabilidade, e a Bíblia que diz isso, que é para o pai e a mãe instruir o menino no caminho do Senhor. Quem tem a responsabilidade de educar a criança, o menino, o adolescente, é os pais, porque eles estão sob a tutela dos pais. Eles não são emancipados. A partir de que, ou de quando eles forem emancipados, né, com 18 anos, me parece que agora o senhor Bolsonaro vai querer reduzir a maioridade penal para 16, ou com 16, ou com 18. Então aí eles escolhem o que eles querem ser. Antes, o pai pode sim falar, e a mãe, etc. Nesse sentido é o mais correto, à luz do Evangelho e à luz, obviamente, daqueles que pensam em preservar os valores cristãos, os valores da família e prezam pelos bons costumes. Abraço e até a próxima. Deixe seu like, se for inscrito no canal, se inscreva. Pronto. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.